Olá pessoal, sou a Annalice, professora de matemática, e hoje iremos ver as atividades das semanas 5 e 6 do primeiro ano do ensino médio da EJA. Para vocês encontrarem essa atividade aqui, vocês podem estar acessando o site aqui do Cidadão PG, que é www.cidadãopg.sp.gov.br. Aula 2. Conjuntos, textos para leitura e compreensão. Chamamos de conjunto toda e qualquer coleção de elementos. Estes elementos podem ser números, objetos, figuras, pessoas, animais e tudo que podemos ordenar, catalogar ou reunir em grupos de seus elementos. Por exemplo, se quisermos construir o conjunto de crianças de uma escola que possuam exatos 10 anos de idade, podemos dizer que o conjunto é composto pelos alunos Pedrinho, Joãozinho, Mariazinha e todos os alunos que tenham 10 anos de idade na escola. Intersecção de conjuntos. A intersecção de conjuntos é formada pelos elementos que são comuns entre o conjunto A e o conjunto B. É a intersecção de B. Esse símbolo aqui, ó, ele é chamado de intersecção. O conjunto A tá aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B. Se você observar aqui, essa parte escura, ela tá pertencendo tanto ao conjunto A, que tá aqui, ó, o conjunto A, como também o conjunto B, que tá aqui, ó, o conjunto B. Observa que essa parte aqui, ela pertence tanto ao conjunto A como ao conjunto B. Exemplo, o conjunto de frutas cítricas e vermelhas, temos duas frutas, que é o morango e a amora, que se encaixam nos dois conjuntos, que são essas duas frutas aqui, ó. Eu tenho aqui o morango e aqui eu tenho as amoras, tá vendo? Então, os morangos e as amoras, elas pertencem tanto o conjunto de frutas cítricas, que ela se encaixou aqui, como pertence também ao conjunto de frutas vermelhas. Se eu perguntasse para vocês quais são as frutas cítricas, você iria dizer que é a laranja, kiwi, uvas e abacaxi. E quais as duas frutas vermelhas que estão no conjunto de frutas cítricas? Aí você iria dizer que era o morango e as amoras, tá bom? Quais as frutas vermelhas? Aqui você vai dizer, aqui você tem o morango, as amoras, melancia e cerejas, tá vendo? Então, esse aqui pertence ao conjunto de frutas vermelhas. Aqui ele colocou aqui, ó, intersecção de frutas cítricas, certo? E frutas vermelhas. É igual a quem? Morangos e amoras. Quando ele perguntar intersecção, é o que pertence aos dois conjuntos. Na aula anterior, vocês viram a união. A união, o que eu fiz? Eu uni todas as frutas cítricas, junto com as frutas vermelhas e fiz uma salada. Foi isso? Agora é com você. Questão 1. Observe a imagem e diga qual a alternativa melhor representa o conjunto de emotion preferido por ambos os alunos, o conjunto A e o conjunto B. Se vocês observarem aqui eu tenho esses emotions aqui. Eu tenho esse aqui com coraçãozinho, tem esse aqui sorrindo, tem esse aqui e esse que está dando um beijinho. No conjunto B, eu tenho esses aqui, ó, mas eu tenho um que pertence os dois ao mesmo tempo. Que você vai observar que esse aqui que tá com a carinha de beijinho aqui, tá vendo? Então, quem são os conjuntos, os emotions que pertencem ao conjunto A? É esse aqui, esse e esse. Do conjunto B, tem esse aqui, ó, e esse aqui. E esse aqui, ele pertence aos dois conjuntos, tanto o conjunto dos alunos da turma A, como os alunos da turma B, tá certo? E aí você vai dizer qual é a alternativa. Esse aqui é intersecção, pertence tanto ao conjunto A como ao conjunto B? Não, né? Se você observar, esse aqui, ele pertence só ao conjunto B, ó.
O conjunto B, ó, ele tá aqui, ó, então ele só pertence ao conjunto B, ele não pertence ao conjunto A. Esse aqui, que tá com um beijinho, ele pertence ao conjunto A, ao conjunto B? Aí você vai observar que ele tá aqui dentro. Então, se ele tá aqui, ó, então ele vai pertencer tanto ao conjunto A como ao conjunto B. Então, qual seria a alternativa? Aí você vai marcar a alternativa. Ó, esse aqui pertence só ao conjunto B. A letra D pertence só ao conjunto A, certo? Então, ele está querendo que pertence tanto ao conjunto A como ao conjunto B. Vamos ver aqui a questão 2. Questão 2. Indique qual a alternativa que melhor representa a intersecção do conjunto A. O conjunto A é igual a quem? 1, 3, 5, 7, 9 e 11, certo? Conjunto B, 3, 7, 11, 15 e 19. A intersecção, você sabe que é o que tem nos dois conjuntos. Então, vamos ver. Se você observar aqui, o número 1 está aqui. Olha só, o número 1 está aqui, mas não está aqui. O número 3, ó, ele está no conjunto A e está no conjunto B. Então, eu vou dizer que o número 3, ele é a intersecção. Por quê? Porque está aqui e está aqui também, certo? O número 5 está aqui, mas não está aqui, ó. O número 7 está no conjunto A e está no conjunto B. Então, eu vou dizer que o número 7 também é a intersecção. Por que que é a intersecção? Porque está nos dois conjuntos. O número 9, ele está aqui no conjunto A, mas não está no conjunto B. O número 11 está no conjunto A e está no conjunto B. Então, o número 11 também, ele vai ser a intersecção, porque está nos dois conjuntos, certo? E aí, qual seria os números? Vamos só separar os números aqui para a gente ver, para depois você ver a alternativa, certo? Então, eu tenho o número 3, o número 7 e o número 11. Não foi isso? Foi esses três algarismos que eu marquei aqui, ó. O número 3 está aqui, o número 7 está aqui e o número 11 está aqui. Então, marquei esses três algarismos. Aí, depois que você fazer isso, é que você vai analisar, né? Qual a alternativa? A intersecção B é 0, 2 e 4? Jamais, porque o 0 não está nem aqui. E aqui é números pares e não tem nenhum número par aqui. A intersecção de A e B é 3, 7 e 11? Letra C, a intersecção de A e B é 6, 7, 8 e 9? A letra D, a intersecção de A e B é 11, 15 e 19? Então, qual vai ser a alternativa? Vai ser a alternativa B, porque a intersecção tem que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E a gente acabou de ver aqui que o 3 está aqui, né? O 3 está aqui e aqui também. Depois, o 7 está aqui e aqui. E o 11 está aqui e aqui, certo? O 1 está aqui, mas não está aqui. Mas está no conjunto A, mas não está no conjunto B. O número 5 está no conjunto A, mas não está no conjunto B. Certo? E o número 9 está no conjunto A e não está no conjunto B. Então, a intersecção tem que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Questão 3. Indique qual a alternativa que melhor representa a intersecção do conjunto A com o conjunto B. Se vocês observarem aqui no conjunto A, eu tenho número e caracteres. No conjunto B também eu tenho número e caracteres, tá bom? A intersecção, você sabe, é que tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Então, vamos ver aqui. Quais são os que estão nos dois ao mesmo tempo? Vamos ver. O número 1 está aqui, mas não está aqui, ok? Eu tenho um símbolo aqui de arroba, tá aqui, ok? Aqui, então, eu vou até passar só um tracinho e aqui também. Depois, eu tenho aqui esse símbolo, aqui do RS From, mas não tá aqui. Tem aqui hashtag aqui, que é o jogo da velha, e tem o jogo da velha aqui também. Então, eu vou dizer que ele tá aqui
e aqui também, certo? Aí vamos ver, aqui eu tenho esse símbolo, mas não tenho aqui. Aqui o número 8 e não tem o número 8 aqui. Se vocês observarem aqui, apenas 2, né? Então, qual vai ser a alternativa? É a letra A letra B ou a letra C ou D? Então, se vocês observarem aqui a alternativa correta, vai ser a letra A. Por quê? Aqui eu tenho o símbolo aqui, arroba, e tá aqui. E aqui eu tenho o jogo da velha, né? Que é a hashtag. Aqui tá aqui e aqui também, ok? Então, ponte do saber. Você sabia? Ao longo da história da matemática, de acordo com a necessidade de representar certas situações, o homem buscou símbolos capazes de satisfazer suas necessidades. Os primeiros números a surgirem foram os naturais. Eles tinham o objetivo de representar quantidades. Vou trazer para cá os números naturais. O que está acontecendo aqui? Vou diminuir aqui um pouquinho. Olha só. Os números naturais, ele é representado pela letra maiúscula do nosso alfabeto N e tá aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e esses 3 pontinhos aqui, a reticência quer dizer que tem mais. Os números naturais são todos os números positivos, certo? Aqui incluindo aqui o 0. Então, essa é a definição dos números naturais. Com a intensificação da atividade comercial, os cálculos começaram a ser utilizados de forma intensa. Novos símbolos surgiram para suprir as necessidades operatórias do momento. Com isso, surgiu um novo conjunto numérico, o dos números inteiros. Esse conjunto objetivava a indicação de situações de ganho e perda. Com os números positivos se representavam os ganhos e com os números negativos as perdas. Os números inteiros eram escritos na companhia de símbolos. Os positivos recebiam o sinal de mais e os negativos o sinal de menos. Se vocês observarem aqui no conjunto dos números inteiros, observam que ele é representado pela letra Z. E ele é infinito, tanto aqui para o lado esquerdo como para o lado direito. Então, o zero está aqui, ó. À esquerda do zero, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aí vem o menos 6, menos 7, assim sucessivamente. À direita do zero, eu tenho 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Vocês sabem que para representar o sinal, o número positivo, não precisa eu colocar mais 2. Isso aqui não vai precisar eu colocar, certo? Eu vou colocar simplesmente o 2, que quer dizer que esse número é positivo. Por isso que ele não colocou aqui mais 1, mais 2, ele não colocou, certo? O que ele está dizendo aqui? Por exemplo, se você estivesse devendo uma pessoa, vamos supor, estou devendo 10 reais para aquela pessoa, certo? E eu vou dar para ele, eu vou dar apenas 7 reais. Eu vou ficar devendo quanto? Eu vou ficar devendo 3 reais, tá vendo? Então, ainda vai ficar negativo o meu saldo com ele, menos 3 que eu vou ficar devendo para ele. Então, a partir da necessidade que tinha para representar um número positivo e um número negativo, então surgiu os números inteiros. A mesma coisa quando a gente fala a respeito de temperaturas. Eu vou dizer que a temperatura está acima de zero, né? Eu vou dizer que a temperatura está 7 graus acima de zero. Se é acima de zero, é positivo. Se eu digo que a temperatura está 7 graus abaixo de zero, então vai ser menos, entendeu? Então, também eu uso números positivos para representar que a temperatura está 7 graus acima de zero e o número negativo para representar que a temperatura está 7 graus abaixo de zero. Também a gente utilizamos números negativos e números positivos, ok? O surgimento do conjunto dos números racionais se deu da necessidade de demonstrar partes de um inteiro e as divisões que obtinham resultados decimais.
Então, se vocês observarem aqui, aqui eu tenho um conjunto dos números racionais. Ele pode ser representado por, pela letra Q, certo? Que é a letra maiúscula do nosso alfabeto é igual. Aqui eu tenho uma divisão, A dividido por B. O A, ele tem que pertencer aos números inteiros, quer dizer que o numerador aqui, ele tem que pertencer aos números inteiros. Quem são os números inteiros? Pode ser números negativos e pode ser números positivos. E o B, que aqui eu tenho o numerador, né, que ele tem que pertencer aos números inteiros, e o denominador aqui, o B, também tem que pertencer aos números inteiros. Só que eu tenho que excluir o zero. Esse símbolo aqui, esse asterisco, quer dizer que eu vou tirar o zero. Se tivesse um asterisco aqui, então não entraria o zero. Iria ficar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aí 1, 2, 3, 4 e 5. Quer dizer que esse asterisco aqui eu vou tirar o zero. Por que eu vou tirar o zero? Porque não existe nenhum número que eu vou dividir por zero, certo? Não existe nenhum número que eu possa dividir por zero. Por exemplo, se eu tivesse aqui 8, se o A fosse 8, eu não poderia dizer 8 dividido por zero. Quer ver? Vamos provar aqui para vocês verem como não tem como. Se eu colocasse aqui o 8, deixa eu ver aqui, olha só. 8 dividido por zero não existe. Por quê? Não tem nenhum número que eu vou multiplicar por zero, porque 3 vezes 0 é 0. Então, não existe nenhum número que eu vou multiplicar por zero que vai dar mais ou menos 8 ou igual a 8. Não existe. Por isso que essa divisão não existe nenhum número divisível por zero, entendeu? Por isso que ele fala aqui que o meu B, aqui, o B, ele não pode ser o número zero. Ele pode ser um número negativo ou um número positivo, mas nunca pode ser zero, ok? E aqui ele colocou a representação, números racionais é igual, e abriu aqui aqui a chave, menos 2, menos 1, o número decimal, 1,23, menos 1, 0, 1 meio, né? Mais 2, mais 2,5. As dízimas periódicas também fazem parte dos números racionais. Olha aqui a observação aqui, o que vem ser uma dízima periódica? Você tem um número inteiro, depois da vírgula, o número se repete, tem 1, 1, 1, até o final. Sempre que eu for fazer essa divisão, vai dar resto 1. Ou então, poderia ser 21, 21, 21, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Certo? Quer dizer que o número após a vírgula, ele vai ficar repetindo. Então, isso que é dízima periódica, certo? Outro conjunto muito importante é o dos números irracionais. Ele aborda as dízimas não periódicas, isto é, números infinitos que não formam períodos. Então, se vocês observarem aqui, o conjunto dos números irracionais é formado por todos os números que não podem ser representados como uma fração. E aqui, tá aqui, raiz quadrada é igual a 1,4142142136562 e infinito. Então, sempre que eu for aqui, tem mais números, certo? Quer dizer que não tem fim. E o que acontece? Qual a diferença daqui para a dízima periódica? Vocês observam que a dízima periódica, o número que vem após a vírgula, ele é repetido. Já aqui não, eu tenho 4, depois eu tenho 1, depois eu tenho 4, depois eu tenho 2, tá vendo? A mesma coisa acontece aqui com a raiz quadrada de 3, que é 1,732,0,5,0,8,0,7 e 5, tá vendo? Então, esse aqui é exemplos de números irracionais. Se vocês observarem aqui, o conjunto dos números irracionais é representado pela letra I maiúscula do nosso alfabeto. E aqui tem um exemplo de alguns números que são irracionais. Eu tenho menos 3,345. Observa que aqui tem reticência, quer dizer que depois do 5 tem mais número. O 0, 1 e raiz quadrada de 5, né? E assim sucessivamente, que são infinitos, tá vendo? A reticência aqui quer dizer que os números irracionais são infinitos. A união de todos os conjuntos numéricos originou a criação do conjunto dos números reais, responsável por representar e organizar os números de um único conjunto. Em um único conjunto. O que ele está querendo dizer aqui? Que os números reais,
ele é representado pelos números naturais, é todo o conjunto, ó, dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto aqui dos números irracionais, certo? E conjunto dos números racionais, quer dizer que engloba todo o que a gente viu aqui em cima, tá bom? Conjunto dos números reais possui todos os conjuntos descritos acima, sua representação numérica é. Aí tá aqui, ó, representado pela letra maiúscula do nosso alfabeto R. Aí aqui eu tenho, ó, infinito, que ele é infinito, né? Aqui eu tenho menos 4. Aí eu tenho menos 3, menos 2, menos 1,23, 0, mais 1 meio, 1, 2, 3, eu tenho 3, 4, 5, 2, 7, aqui tem reticência, quer dizer que depois do 7 tem mais número, 5, 6, 7, né? Aqui foi um exemplo dos números que ele deu do número, dos números reais, tá bom? Só que ele é infinito. Aqui também eu tenho reticência. Por que aqui tem reticência? Porque, olha só, aqui eu vou ter mais 3 pontinhos, certo? Porque ele é infinito tanto para os números negativos como para os números positivos. Aqui é porque eu peguei um exemplo lá no site, lá na internet, e aqui foi um exemplo de um problema que ele deu, tá bom? Que era para colocar os números reais. Como só foi até o 7, por isso que ficou aqui, mas aqui tem reticência para poder explicar esse conceito de números reais, certo? Aqui ele colocou, deixa eu trazer essa figura para cá. Olha só. Essa figura também aqui, eu tirei aqui, essa foto foi do guia do Enem, certo? Esse conjunto aqui, ele está representando o conjunto dos números reais, certo? Esse diagrama, com todos os números que a gente viu até então. Ó, os números naturais estão aqui dentro, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Então, aqui está representando o conjunto dos números reais, certo? Com todos os conjuntos que a gente viu até aqui. Agora é com você. Questão 1. Quais foram os primeiros números a surgirem na história da matemática? Letra A. Os números irracionais para fazermos cálculos complexos. Os números racionais por conta da dízima periódica. Os números inteiros por conta dos números negativos. Ou os números naturais para a representação de quantidades. Vocês viram que os primeiros números que surgiram aqui, né, pelo que eu coloquei aqui, foram os números naturais, né? Questão 2. Associe as colunas abaixo de acordo com o conjunto numérico que melhor o representa. Primeiro vamos ler as questões e depois a gente vai analisar aqui para saber qual é o melhor, tá bom? 5 graus Celsius negativo. Se ele está falando 5 graus Celsius negativo, então eu tenho menos 5. Certo? 2 litros de leite. Se eu tenho 2 litros, então eu tenho o número 2, aqui, 2 litros, certo? R$1,50. Então, eu tenho aqui, vou trazer a letra C para cá. Eu tenho R$1,50, certo? A letra D, a diagonal de um quadrado é, ele está dizendo que eu tenho aqui um quadrado, certo? A diagonal, você sabe que parte daqui para cá. E ele está dizendo que essa diagonal aqui, ele é a raiz quadrada de 3. A gente viu aqui que a raiz quadrada de 3, ela é infinita, olha, e não é uma dízima periódica, certo? Então, eu já sei que esse número aqui, ele é irracional. Então, vamos ver. 5 graus Celsius negativo. É um número natural? Não, porque eu sei que os números naturais só são os números positivos. É um número inteiro? Sim. Então, a letra B vem para cá, certo? Então, aqui vai ser a letra B. Vamos analisar agora 2 litros de leite. Ó, é positivo. É o número 2. 2, ele pertence o quê? Aos números naturais, né? Então, o 2 vai estar aqui em cima, né? Então, aqui vai ser a letra B. Vamos ver aqui o outro. A letra C. R$1,50. Olha só, eu tenho R$1,50.
Então, se vocês observarem aqui, eu tenho um número com vírgula. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser racional? Olha como é que ele está representando aqui os números racionais. Ele fala que os números racionais, ó, eu tenho, ó, 1,23, né? Então, eu tenho o número com vírgula. Então, aqui vai ser a letra C, vai ser número racional, certo? Vamos ver agora diagonal de um quadrado. Observa que eu tenho a raiz quadrada de 3, ela é infinita. Se ela é infinita, então ela é irracional. Mas ela é infinita e não é periódica. Você vê que os números não se repetem, né? Eu não tenho aquele período repetindo o número. Então, eu vou dizer que a diagonal de um quadrado, ele é irracional, certo? Então, aqui vai ficar a letra D, certo? Então, como que ficaria aqui? Números naturais é quem? É o número 2. Então, aqui vai ficar B. Números inteiros, eu vou dizer que aqui é a letra A. Número racional, eu vou dizer que aqui é a letra C. E irracionais é a raiz quadrada de 3, que seria a letra D. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aqui esse conteúdo e até a próxima aula.